Beleza. Então, na aula de hoje, vamos dar continuidade aqui e a gente fala de uma coisa que é muito importante para matemática em geral, mas especialmente para quem vai começar ou quem vai pegar um curso de cálculo mais para frente, que é a ideia de funções lineares e quadráticas. Eu vou explicar por que isso é tão importante assim, um pouco. Mas vamos começar só revisando o que é a ideia do gráfico de uma função. Então, gráfico de uma função é o quê? Ele é uma maneira de você representar visualmente funções dos reais nos reais. Tá? Claro, um gráfico de uma função não precisa ser necessariamente dos reais. Você pode usar o plano cartesiano para representar, por exemplo, uma função dos naturais. É uma coisa até uma coisa que eu não faria assim no começo, mas é uma coisa que dá para você fazer. Você pode pensar em funções que têm domínios mais restritos. Mas a ideia é você usa ela para representar visualmente a imagem de uma função. Então, aqui a gente vai ter, na aula no vídeo de hoje, a gente está interessado em estudar dois tipos de funções, que são funções lineares e as funções quadráticas, que são duas das funções mais importantes. Assim. Importantes em qual sentido? Que a gente usa elas o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Uma vez que vocês escolhem alguma coisa na área de exatas, isso aí realmente não tem como abandonar vocês. Tipo, se alguém pergunta isso na escola, onde eu vou usar o gráfico de uma parábola, onde eu vou usar fórmula de Bhaskara, depende do que a pessoa for fazer da vida. Tem algumas profissões que realmente não ia fazer. Mas no momento que você escolhe alguma coisa das exatas, você nunca mais vai fugir dessas daqui. Então vamos falar sobre elas. Vamos começar relembrando aqui. Funções lineares e funções quadráticas são um subtipo de função. São as funções que a gente chama de polinômios. O que são polinômios? Eles são funções que têm todas uma cara dessa maneira. Então, é uma função. Geralmente a gente representa polinômios por P, quando a gente fala dentro do contexto de polinômio. São funções reais. O domínio delas vem. O domínio das funções lineares, quadráticas e qualquer polinômio são sempre os reais. E o seu conta-domínio depende. A sua imagem depende, mas o conta-domínio também é sempre os reais. E elas todas têm uma cara bem característica. Elas são uma constante vezes uma potência de x, mais outra constante vezes uma outra potência de x. E por aí vai. Então, A1x mais A0. Então, funções que têm essa cara são ditas polinômios. Aqui, a gente vai estudar dois tipos particulares, que são polinômios de grau. Os polinômios são caracterizados, tá, principalmente pelo respeito do grau deles. A notação a gente chama essa daqui. O grau de um polinômio é a maior potência que é diferente de zero. Então, seria o n. E o grau, por exemplo, de um polinômio que é x ao cubo mais 4x mais 2, seria igual a 3. Maior potência diferente de zero. Aqui a gente vai estudar dois em particulares, que são os que aparecem mais normalmente até. Que são os polinômios de grau 1 e os polinômios de grau 2. Então, polinômios de grau 1 é o que a gente chama de funções lineares, são todas as funções que têm essa cara daqui. São funções do tipo f de x igual a ax mais b, onde o a e b são constantes. Então, funções lineares são funções, por exemplo, menos x mais 4, ou 4x menos 1 sobre 5. São funções onde o x aparece ali multiplicado por uma constante e somado por outra constante. Essa é a ideia do que é uma função linear. Tá. Por que essas funções são importantes? Começa por aí. Essas funções são importantes porque elas aparecem em tudo quanto é lugar de aplicação que você possa imaginar. Funções lineares aparecem sempre. Não só elas aparecem sempre, mas elas são funções bem simples. Então, tem várias situações onde você tem um problema que não é necessariamente uma função linear, mas você dá uma aproximada por funções lineares, ou você tenta colocar uma função linear aproximando. Então, aquilo ali é uma coisa que acompanha você.
Então é bom entender, pelo menos, como é que é o gráfico dela, como é que você trabalha com uma função linear, e por aí vai. Assim, não vai ser um assunto muito extenso, porque assim, bom, na verdade é bom até perguntar para quem está fazendo a aula agora ao vivo, mas eu imagino que todos vocês tenham visto em algum momento já essas funções, certo? Sim, não? Só responde no chat rapidinho. Que... Então todo mundo viu já pelo menos funções desse tipo, eu imagino. Então, vamos lá, só para fazer refrescar a memória de quem nunca viu. E aí eu vou comentar sobre uma coisa que é importante também, no contexto lá do pré-cálculo. Então, como é que o gráfico de um gráfico? A razão pela qual a gente chama dessas funções de funções lineares é que o gráfico dela é sempre uma linha reta. Então, o gráfico é uma reta. Essas são as funções que representam retas e o gráfico delas é uma linha reta. Então, é uma linha. Por isso, funções lineares. E a maneira que a gente consegue ver é meio que analisando, por exemplo, a imagem dela. Você pega aqui x e coloca aqui, por exemplo, vamos dizer que eu estou pegando a função 2x mais 3. Tá? No x igual a 0, quanto isso aqui vale? Isso aqui vale 3. No x igual a 1, isso aqui vale quanto? 2 mais 3, 5. X igual a 2, 4, 5, 6, 7. Nota que está sempre aumentando o quê? 2 em 2. Então, a cada passagem que ele está fazendo, ele está aumentando de maneira proporcional. E se eu pegar qualquer ponto entre, eu vou ver ainda que essa mesma proporção está seguindo. Então, o gráfico dessa função daqui é uma linha reta. E como é que a gente faz o gráfico de uma linha reta? Você pega dois pontos e liga eles. Então, no caso aqui, vamos pegar o ponto 0, ele vale 3. Vamos dizer que o 3 está aqui. E no ponto 2 ele vale 7. Aí vamos dizer que o 7 está aqui. E aí o gráfico dele, simples. Para a gente fazer o gráfico de uma linha reta, eu simplesmente pego uma régua e ligo esses dois pontos. E aí vocês fingem que eu deixei a régua no ponto certo. Embora claramente dê para ver que eu não coloquei. Então eu vou fazer uma coisa que quase me deixou reprovado numa aula de desenho técnico uma vez. Pronto. Conserto o problema. Não façam isso numa aula de desenho técnico. Geralmente quem dá aula disso não gosta muito. Ah, beleza. Então, não tem muito mistério. Tá? Não tem muito mistério. Algumas coisas importantes assim. Uma função que tem essa cara, um ax mais b, o a é o coeficiente angular da reta, é o que a gente chama. Basicamente, o a determina quão inclinada a sua reta está. Se você tem um a que é muito positivo, ele vai indo, a reta vai ser cada vez mais íngreme, até, claro, chegar no ponto ali. Por outro lado, se a sua reta tem um valor, se o seu a tem um valor próximo do zero, a sua linha reta é mais horizontal. E se ela é negativa, ela passa para cá. Eu vou voltar para isso, tá? E vocês me lembrem quando eu chegar nessa aula, que é logo na semana que vem, não tem muito mais aulas. Mas felizmente ou infelizmente, a gente não tem muito mais aula para falar. Mas na verdade eu acho que é a aula de amanhã até que eu vou falar sobre isso, mas tudo bem. Vocês me lembram quando eu voltar para isso e falar para vocês sobre a ideia de ângulos e radianos. Eu fiz uma aula sobre isso lá em matemática financeira, mas eu não sei se todo mundo viu. Na verdade, acho que eu vou indicar para vocês. Mas... Você consegue associar o A com um ângulo que ele faz entre o eixo X e a reta que você tem. Esse ângulo daqui, ele é proporcional ao A. Ele não...
Então, se você conhece o A, você sabe dizer qual é o valor desse ângulo. E quanto maior esse ângulo for, maior vai ser o... Quanto maior o A for, maior é o ângulo. Se ele for negativo, ele vai para baixo. Então, essa é a associação que vocês têm que ter em mente. Que mais? Acho que só tinha... Função linear, realmente, não tem muito o que falar. O máximo que dá para fazer é mandar vocês fazerem alguns exercícios. Eu vou colocar aqui alguns aqui como sugestão. Até. Façam um gráfico dessas funções daqui. 4x mais 2 sobre x, 3... menos x mais 2, menos x mais 2, 4 menos 3x e 2x mais 5. Então, como exercício, façam esse... uma vez de x. Façam esses gráficos dessas funções daí. Realmente não tem muito o que falar. Um assunto que eu quero começar a tocar com vocês, que está relacionado com isso daqui, antes da gente chegar na função quadrática, é desigualdades. E como a gente está em funções... na verdade, antes de falar de desigualdades, vamos falar de equações e desigualdade. Isso aqui está relacionado. Primeiro grau. Tá bom, deixa eu perguntar. Qual é a fórmula que resolve uma equação do primeiro grau? O que eu quero dizer com uma equação do primeiro grau? Claro. Uma equação de primeiro grau é você determinar onde que uma função do primeiro grau é igual a zero. Então a gente chama de equação de primeiro grau uma equação desse tipo aqui. Ax mais b. Igual a zero. Beleza? Não tem uma fórmula para isso. Quer dizer, tem. A fórmula para isso é simplesmente x igual a menos b sobre a. Só que ninguém fala para vocês decorarem uma fórmula dessa. Porque não faz muito sentido. Se você tem uma igualdade linear, o que você faz para resolver elas? Você vai fazendo manipulações e algebrismos. Tipo, testa todo mundo que não é x para um lado, então esse cara daqui passa para o outro lado, ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então você tem todas aquelas regrinhas que vocês cansam de aprender, de usar na escola. Esse aqui está multiplicando, então você vai passar para o outro lado dividindo. Claro, não tem muito contexto, mas vocês aprendem dessa maneira. Então, uma fórmula assim não é super útil. Mas é mais fácil vocês fazerem essas manipulações daí. Então, não é... Então, equação, primeiro grau, tranquilo. Eu quero chamar a atenção só aqui uma outra coisa, que é a desigualdade de primeiro grau. Essa daqui eu geralmente vejo gente tendo um pouquinho mais de dificuldade para resolver. Ou errando coisas que não são tão... Às vezes não são bem discutidas assim, e a pessoa nunca realmente lembra. Então vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, e aí vocês tentam me ajudar aqui, que eu quero saber como é que é o nível para vocês. Como eu resolvo essa desigualdade daqui? Não, melhor não. Deixa eu complicar bastante. Deixa eu pegar logo lá a pior forma possível de você chegar numa desigualdade de primeiro grau. Vou colocar 1 sobre menos x menor ou igual do que 3. Como eu resolvo essa desigualdade? E o que quer dizer resolver essa desigualdade? Vocês já viram algum problema desse tipo? Lembram de problemas desse tipo? Não lembra? Tá. Problemas desse tipo, na verdade, vão ser uma coisa bem comum aqui para vocês daqui para frente. Lá em cálculo 1, cálculo 2, assim por diante. Problemas de desigualdade
A ideia é o quê? Você quer descobrir, que nem a Patrícia falou ali no chat, quais são o conjunto de valores de x que tornam essa afirmativa aqui verdadeira. Ainda voltando para a ideia lá da lógica matemática, que eu não sei se vocês ainda lembram ou não, porque já faz um tempinho, já faz alguns meses, mas a ideia é que você quer fazer uma equivalência lógica e ir fazendo operações até você conseguir chegar numa solução do tipo: para 1 sobre menos x ser menor ou igual a 3, o x tem que estar nesse valor para esse valor aqui. Essa é a ideia. Isso, resolver problemas desse tipo, é um dos problemas mais comuns da matemática. Independente para onde você vá, matemática pura você tem isso em demonstrações, matemática aplicada você tem isso em problemas reais mesmo, de estimativas, que você tem que fazer um controle de certas variáveis e tudo mais. Se você vai fazer uma coisa de exatas, você tem que resolver desigualdades. É meio que impossível não resolver. Você quer saber controlar. Então, você tem que usar técnicas. E quais são as técnicas para resolver? Como eu falei, tudo depende de desigualdades. Desigualdades, desigualdades. Você quer encontrar uma equivalência lógica. Então você tem que fazer operações que não mudam a natureza da sua solução. Por exemplo, essa operação que a gente fez aqui na igualdade, tá? Que eu peguei esse cara que estava somando e passei para o outro lado de subtrair. Essa expressão é logicamente equivalente a essa expressão de baixo, que é logicamente equivalente a essa expressão de baixo, que é equivalente a essa expressão daqui. Então, no final, a gente chega que esse cara é a solução do original, porque nenhuma das operações que eu fiz muda a natureza. Resolver uma desigualdade é a mesma coisa, só que eu tenho que tomar alguns cuidados. Que cuidados? Quando eu faço a igualdade, o lado não importa. Tá? Eu posso... O lado das operações ali não importa. Eu posso, de repente, trocar um com o outro que não vão mudar o resultado. Isso não é verdade para uma desigualdade. Na verdade, isso é uma das razões que as pessoas erram. Muito. Que, por exemplo, a pessoa pode chegar aqui e falar: bom, como é que eu resolvi isso? Tá. Multiplica os dois lados por menos 1. E aí a pessoa vai chegar: 1 sobre x menor ou igual do que menos 3. Isso está errado. Por que isso está errado? Porque multiplicar por menos 1 ali não é... a Patrícia falou ali a regra, que geralmente é o menos 1 troca a desigualdade. Mas por que o menos 1 troca a desigualdade? Pensa no seguinte. Vamos olhar uma linha reta. Tá? E aí a gente pega aqui x e a gente pega um 3. X é menor do que 3, certo? Tranquilo? Dá para ver pelo gráfico que o x é menor do que 3. E se eu multiplicar os dois lados, o menos x e menos 3? Eu consigo ver visualmente, tá? Se o x está aqui, o menos x vai estar aqui. Se o 3 está aqui, o menos 3 vai estar por aqui. Qual é a relação que existe entre menos x e 3? E menos 3? O menos x, na verdade, é maior do que o 3. Então, quando você multiplica por um número negativo uma desigualdade, o que acontece é que a desigualdade se reverte. Tem uma... Tipo, se você fizer assim, menos 1 com menos 1, isso vai ser 1x menos 3. E esse troca de lado. Tem uma outra maneira de você justificar isso, tá? Se você não quiser tentar decorar a regra, tem uma que eu sugiro, até vocês se acostumarem mais com essa questão, se isso aí for meio esquisito para vocês, que é a seguinte. Tem operações que não mudam desigualdades, tá? Por exemplo, em vez de multiplicar os dois lados por menos 3, eu vou fazer uma coisa. Eu vou passar esse cara para cá somando sinal, trocando sinal. Então, 0 é menor ou igual do que 3.
Bom, esse cara é negativo. Quando ele passa para o outro lado, ele vai ter que somar. Então, bom, mas esse daqui está sobrando. Então, eu passo ele para o outro lado. Então, nota, eu não troquei a ordem de desigualdade, mas eu troquei a posição deles. Então, a expressão ficou invertida do mesmo jeito. Então, assim, se vocês não têm muita confiança, uma sugestão assim para evitar minimizar erro, até ficar mais familiarizado com desigualdade, é sempre não resolve a. Não, em vez de multiplicar por um número negativo, você passa para um lado e passa para o outro. Se você quiser trocar de sinal. É uma gambiarra, assim. No fundo, na verdade, é a justificativa de por que isso aqui é verdade. Qual é a próxima etapa aqui para resolver? Isso é uma outra coisa. Reverter também troca o sinal. Mas, na verdade, eu não vou reverter. Eu vou fazer outra coisa de novo. Isso aqui é um x dividindo, certo? Posso passar o x para o outro lado multiplicando. X vezes menos 3 menor ou igual do que 1. Você quer estar multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Note que eu poderia ter chegado a essa mesma conclusão invertendo. E trocando o lado da desigualdade de novo. Então, desigualdade linear, você resolve usando as mesmas propriedades que vocês estão acostumados para resolver equações, tá? Não tem diferença. Só que você tem que tomar bastante cuidado com o sinal e a ordem da desigualdade. Tranquilo? Tá dando para acompanhar até agora? Eu não sei se talvez tenha me lembrado alguma coisa na memória de vocês, esse tipo de problema, conforme eu fui fazendo aqui. Mas ele é importante de vocês lembrarem, porque esse tipo de problema é muito comum. Ele é tão comum, na verdade, que eu acho que eu até tenha passado acidentalmente para vocês em algum momento. Tipo, se eu perguntei em algum momento para vocês de quem é o domínio de uma função assim, quanto o domínio dessa função. Isso é um problema de desigualdade linear. Por quê? Porque eu quero descobrir quando que menos 4x mais 3 é maior ou igual a zero. Esses problemas são todos logicamente equivalentes. O problema de você encontrar o domínio da função é o mesmo problema de você resolver essa desigualdade linear. É o mesmo conjunto de valores de x. Então, desigualdade linear, esse aí talvez seja a primeira aplicação e não é nem de longe a última que vocês vão ver. Certo? Deixa eu ver aqui. Para resolver isso daqui, eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu quero já mostrar para vocês como uma técnica, tá? Que é uma técnica bem poderosa para resolver desigualdades. Desigualdade linear ele é fácil de resolver desse jeito, certo? Tranquilo? Nem sempre é tão fácil assim. A gente vai chegar lá em equações de segundo grau e desigualdades quadráticas. Tem um truque que eu acho que é o truque mais fácil para lembrar para resolver equações de segundo grau, que é o seguinte: resolver uma desigualdade linear quando você tem um zero do outro lado é a mesma coisa do que eu fazer o gráfico da função que está aqui. Então, como assim, professor? Olha só. Quem é o gráfico dessa função daqui? Vamos pegar 2 pontos dela. Vou meio que escolher aleatoriamente, tá? Na verdade, nada de aleatório nisso. Mas, vou pegar o ponto. No zero ela vale quanto? No zero ela vale 3. E onde ela dá zero? Ela dá zero em 3/4.
Escolhi esses dois pontos aleatoriamente. Então aqui ela vale 3 e aqui em 3/4 ela vale 0. Fazer o gráfico da função linear, ele é só... Passo para cá. Tiro de novo. Eu quero estabelecer para vocês logo, cedo que eu digo no contexto de vocês estudando matemática, a relação que existe entre gráficos e desigualdades. Tá? Então, eu quero resolver aqui a desigualdade de quando que menos 4x mais 3 é maior ou igual a 0. Quando eu fiz o gráfico dessa função daqui, peguei os dois pontos e liguei, o que o gráfico representa? O eixo y, a coordenada y, quando eu tenho um x aqui, é o quê? Y é o valor numérico de menos 4x mais 3. Então, você dizer onde que essa expressão daí, menos 4x mais 3 é maior ou igual a 0, é a mesma coisa do que eu me perguntar onde o gráfico dessa função é positivo. Onde que o y está em cima. E esse daqui seria a resposta. Então, menos 4x mais 3 é maior ou igual a 0 quando o gráfico da função está em cima do eixo x. Então, a resposta seria o quê? Se esse ponto daqui é o 3/4, a resposta da desigualdade é x pertence ao intervalo aberto em menos infinito até 3/4. Para funções lineares, eu vou admitir para vocês, não é realmente necessário fazer isso. Mas eu faço isso aqui por quê? Porque essa ideia é muito mais útil para você resolver uma desigualdade quadrática, por exemplo. Ou você resolver uma função de segundo grau. Então, a desigualdade linear realmente não é super necessário, mas a ideia está ali e ela vai começar a ser útil. Então, faça uns exercícios de novo para casa. Quem está vendo o vídeo. Resolvam essas desigualdades aqui. E não se preocupem, quem está assistindo agora, eu vou jogar o vídeo. Acho que eu vou jogar o vídeo direto, não vou nem editar muita coisa. Porque se eu tento editar, ele demora uma eternidade, então eu não vou fazer muitas interrupções hoje. Então resolva essas desigualdades daqui. Tá? Então a ideia é você manipular essas expressões e tentar resolver. Então passa 4. Então menos 3x maior ou igual a y sobre x. 4x mais 5 sobre 2 menor do que 2x. Eu esqueci o que estava aqui. E... Tá, então, como exercício, tentei resolver essas desigualdades daí. Para quem tá depois. Beleza? Então, vou dar uma parada aqui. Esse vai ser o vídeo de equações de primeiro grau. E aí, depois, logo em sequência, eu começo a gravar o quadrático.